E eu, pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós temos um assunto interessante pra tratar, que eu já falei várias vezes em live e nenhuma em vídeo. Então, basicamente, a menos que você esteja no meio da live, você não acha isso. Então eu achei interessante vir aqui falar um pouco sobre. Porque recentemente a gente tem tido muitas tretas sobre animes possivelmente polêmicos ou inadequados. Tivemos problema com Death Note e tivemos problema com Tate no Yusha, ou Shield Hero, ou Herói do Escudo, muitos nomes. Mas tivemos treta com esses dois animes aí. Eu queria falar um pouquinho não sobre as tretas, mas sobre o que eu vejo, assim, no geral, olhando para essas duas ocasiões. As tretas foram bem diferentes. O motivo das tretas foram diferentes, as duas foram coisas que soaram bem como ataques, né? Eu não vou afirmar nada, mas pareceu bem ataque nos dois casos. Mas apesar delas terem, assim, vieses bem diferentes, a pergunta que me surgiu foi a mesma. No meio de um monte de anime que existe, esses dois realmente valiam tanta agressividade nas suas críticas? Tem certeza, esses dois? E aí eu fui dar uma olhadinha, fui dar uma checadinha. E não me entendam mal, galera. Os animes têm bastante coisa errada, tem bastante coisa legal, tem muitas lições. A minha moral toda foi, sim, derrubada e repensada por obras mais assim que eu já vi. Então animes têm muitos vieses, é muito interessante. Mas também tem muitas coisas erradonas. Nós temos desde animes que são super erradões a animes que tem uma coisa ou outra ali que são erradas, mas estão ali de uma forma natural, e isso é meio perigoso. Mesmo que algumas dessas obras sejam mais 18, é um negócio que vale a pena você botar a mão na cabeça pra pensar. A nossa sociedade tá evoluindo, isso é legal, isso não é ruim. As coisas devem ser discutidas, e principalmente quando você tá dando uma review pra internet, a gente tá aqui falar nosso ponto de vista. Então é super válido a hora que eu tô criticando o anime eu falar, tipo, do mesmo jeito que eu falo, o anime é super legal, mas tem uns rombos gigantes no plot. Ou, essa informação aqui é besta, mas faltou e ficou me encanando. Do mesmo jeito que eu falo essas coisas, não seria estranho eu virar e falar, o anime é super interessante, mas ele tem umas piadinhas bem inadequadas que envolvem ou preconceito, ou sexismo, ou menores de idade, e me incomodou um pouco. E aí eu segui com a minha review. É totalmente viável eu falar um pouco isso, ou eu decidi discorrer mais sobre isso. Isso é totalmente ok, e eu acho isso super legal. Porque antigamente a gente tinha esse tipo de coisa sendo colocado nas telas como se fosse super tranquilo, e se você nunca se incomodou com isso, é porque você provavelmente não pertence aos grupos que são afetados por esse tipo de coisa. A gente sabe que é só um desenho, mas ao mesmo tempo isso reflete os pensamentos das sociedades, e isso é muito complicado. Eu acho que deve ser discutido, eu acho que deve ser apontado, eu não acho que deve ser demonizado, porque quando a gente joga algo aqui de forma muito agressiva, a tendência é, se você não tem o mesmo ponto de vista que o meu, você não vai me escutar, porque eu não tô falando, então, é que aqui eu vi dessa forma, entende? De um jeito. Eu falar assim, você é horrível, é outro. Ninguém vai te ouvir se você for nessa agressividade toda. Eu não escutaria, entendeu? Então, não é um negócio muito legal. E sem falar que essas obras, elas chamam muita atenção, porque tanto Death Note quanto Tate no Yusha tem uma gama legal de fãs, porque são obras da hora. Mas elas não têm fãs o suficiente pra você ser cancelado. Eu não acho legal a cultura do cancelamento. Eu fico com medo, às vezes, de falar algumas coisas e do nada, cancelada, sabe? Eu acho ridículo. Eu acho que não é assim que o mundo gira, né? Mas o pessoal, assim, meio que pisa em obras que tem fãs o suficiente pra dar ibope, porque querendo ou não, treta dá ibope, e que não são pesados o suficiente como seria se eu do nada tacasse feio One Piece, ou Naruto, ou Dragon Ball, e eu me empalar se eu fizesse isso. Então, meio que parece que é uma crítica calculada, de forma que a gente pega animes que vão dar bafafá, mas não bafafá o suficiente pra eu ser ameaçado, porque a internet funciona assim, né? Vê as pessoas via tela e esquecem que são gente. E aí vai na ameaça, vai no xingamento. Gente, são pessoas, entendeu? Cometem erros, perdem um pouco a mão às vezes, ou não sentem que cometem erros, mas sim, o negócio fica meio pesado, e por a gente não tá na sua frente como gente, você não vê a gente como outro ser humano, e às vezes ataca fundo demais, fala demais, ameaça demais, então parece que é quase o suficiente pra não chegar nesse ponto esdrúxulo que às vezes a internet chega. E aí eu fico questionando a integridade do que tá acontecendo, porque assim, no caso de Tate no Ishi especificamente, eu não tenho como afirmar, porque eu não sigo a pessoa, mas foram dito que já teve elogios a obras que também tem coisas erradas no plot. Ou seja, na obra que eu gosto, tá tudo bem. Na obra que eu não curti tanto, eu vou meter a lenha.
Isso não é legal. Isso não é legal, não é assim que o mundo funciona. Se você acha isso errado aqui, você acha isso errado em todo lugar. Não só onde é conveniente pra você. E uma coisa que eu tenho que citar é que Monogatari e No Game No Life são duas obras que me chamaram muita atenção por causa do plot, da história, do desenvolvimento, das reflexões. Monogatari, principalmente, tinha uma hora que eu pausava e pera, o que eles estão querendo passar aqui? Ou, nossa, e aí eu tinha que repensar alguma parte, assim, do meu caráter vendo Monogatari. Então Monogatari é muito da hora. Mas tem umas coisas muito erradonas envolvendo crianças. O principal, ver uma criança na rua, é a Hachikuji, né? Koyomi vê ela, sai correndo e levanta a saia dela. Onde que isso tá legal? Isso é assédio, gente. Assédio contra o menor de idade ainda. Então assédio é horrível. Assédio contra o menor de idade. É 2 vezes do horrível. E tá ali, normal. E pra fazer uma piada. E não é extremamente necessário pro plot. Não precisava estar ali, mas tá ali. É desconfortável. Eu tenho alguns vídeos de Monogatari, eu nunca falei sobre isso, mas tem várias cenas com Koyomi, com a Hachikuji, ou as irmãs dele, que são muito inadequadas, são muito erradonas e elas são desconfortáveis. Quando eu fiz as reviews, eu mirei só no plot, eu não entrei nesse terreno. Mas eu não vou mentir pra vocês, eu não colocaria como um dos meus favoritos porque eu achei isso muito inadequado e desnecessário e me incomoda particularmente. Então, eu não vou falar pra você que aquilo ali não tá ali, ou que aquilo ali não é errado. Aquilo ali é errado e não precisa estar ali, mas tá ali, entendeu? Só que o plot do anime, a história do anime, as conversas do anime são super legais, mas tem essas partes que são meio... até quebra um pouco o clima, sabe? Então, assim, temos isso. No Game No Life é outro que chegou a ser banido em muitos lugares. Eu cheguei a comprar a novel inteira do No Game No Life, porque quando eu vi No Game No Life, eu fiquei totalmente entretida nas partes dos jogos, nas partes das estratégias, muito Kakegurui vibes, não sei se vocês já viram Kakegurui, mas os dois são bem interessantes por causa disso, porque eles têm jogos, estratégias pra trapaças, e é muito interessante ver esse negócio bem lógico, eu gosto um pouco disso, apesar de eu me perder fácil. Só que eu comprei a novel e eu tava tão focada no tanto que eu gostei do plot que eu meio que desligava toda vez que tinha alguma parte inadequada. Então isso me chamou atenção no anime. Porque não era ali que eu tava olhando. Porque eu não só não acho isso legal, como eu acho isso incômodo. Então, a hora que vem coisas incômodas, eu meio que desligo. Só que aí eu vi a novel e aí a imagem não passava, né? A imagem fica ali pra você ver. Então eu tava lendo, aí eu virava a página e tinha uma imagem bem sensual com personagens que eu sei que são menores de idade. Resultado, como eu fiquei extremamente desconfortável, eu estou vendendo a minha light novel de No Game No Life. Porque eu não me sinto bem tendo esse tipo de conteúdo na minha casa. Eu vou falar assim pra vocês banirem o negócio? Não, ele continua sendo vendido aqui no Brasil pela New Pop, diga-se de passagem. É a expressão do autor. Eu acho meio erradão, sim. Eu acho bem desconfortável, sim. Sinceramente, a tendência é a gente ter cada vez menos disso, porque torna a obra menos comercializável por causa do jeito que a nossa sociedade tá evoluindo. Não é ruim. A gente começar a ficar super desconfortável e achar bem errado, mesmo que sejam desenhos, não sejam pessoas de verdade, a gente começar a ficar desconfortável e achar isso errado é bom, entendeu? É mais segurança pras nossas crianças, entendeu? Não sei se a gente tiver a sensação de estar na rua, tendo 11, 12 anos de idade, e ter homens passando e mexendo com você. Eu já tive várias vezes, a maioria das mulheres já teve. Então, assim, isso é o reflexo de como nossa sociedade trata garotas. Eu sofria mais assédio na internet quando as pessoas achavam que eu tinha 14 a 16 anos do que quando as pessoas descobriram que eu era maior de idade. O assédio meio que parou depois que descobriram que eu era maior de idade. Então, assim, é assustador, gente. E você pode achar erradão, você tipo, cara, eu sei que é um desenho. Isso é besteira. Eu sei que é um desenho. Mas pasmem, tem gente que acha que é ok. Isso é muito perigoso. Então, assim, você tem essa consciência maravilhosa de que é um desenho, que isso não é legal na vida real, que isso é errado. Mas nem todo mundo tem. E querendo ou não, isso mostra o quão a sociedade tá ok com isso. Inclusive, o autor de No Game No Life brinca várias vezes no plot de até onde ele pode ir. A gente vê os nossos principais discutindo até onde eles podem mostrar certas coisas pra não serem barrados. Então, assim, ele brinca com isso e ao mesmo tempo que muita gente vai achar engraçado, pensando no que eu já passei andando na rua com 10, 12 anos, eu não consigo achar engraçado, eu só acho horrendo. Então, mesmo que eu adore o plot, eu não consigo ignorar essa parte. Eu não vou falar pra cancelar no Game Life, não vou falar pra botar fogo, eu não vou falar pra não lerem esse lixo. Porque tem muita coisa super legal no plot, mas também tem muita coisa super errada. E você me dizer que você lê um negócio inteiro e não ficou um pouco incomodado, talvez é um pouco estranho pra mim. É um pouco estranho pra mim, principalmente porque eu já vi adultos achando super tranquilo mexer com menores de idade dessa forma. Então, é um pouco complicado. Mesmo você sabendo que é um desenho, nem todo mundo tem essa consciência. Então, eu acho que as discussões são válidas. Eu acho que apontar isso é válido. Então, eu acho que isso tem que ser conversado. Conversado, não tacando pedra. Principalmente quando a gente vê pessoas fazendo isso de uma forma que, além de ser uma forma agressiva, que vai gerar o efeito contrário, né? Gera mais publicidade, porque querendo ou não, nossa sociedade está se pautando de uma forma que polêmica gera publicidade. Então, se eu viesse aqui e atacasse
as obras, ou ai, tem alguns erros de plot ali e jogasse aqui de uma forma super violenta, eu provavelmente teria mais inscritos. Mas eu também teria mais dor de cabeça. Mas eu também teria mais estresse. E muita gente não passa essa dor de cabeça, esse estresse. Você vê a treta rolando e fica assim, views. E a nossa sociedade tá pautando assim. Tanto é que quando teve polêmica da Uzaki-chan, ninguém tava vendo o anime praticamente. Porque o anime era legal, mas não era aquela coisa. Ele era legal, ele não era incrível, ele era legal. Deu treta, todo mundo foi ver o Uzaki-chan. É assim que acontece. A hora que dá treta, o bagulho explode, vai todo mundo atrás. A gente se pauta via polêmica, o pessoal prefere ser xingado, ser elogiado. Isso é bem perigoso. Mas é como principalmente as nossas redes sociais estão funcionando. Então, se acostumem com isso. Infelizmente, é assim. Se você é realmente contra, o que você pode fazer? Não dá ibope. E se você ainda assim não consegue, você quer falar alguma coisa, é meio frio você falar assim, só não dá ibope, porque às vezes você se sente pessoalmente atacado, principalmente quando são obras que valem muito pra você. Muitas obras, animes, eu acho que tem uma virtude excelente, assim, de tipo, parece que eles te tocam, algumas obras te tocam de formas incríveis, podem vale muito na sua vida, e aí atacam aquela obra com tudo e você sente doer em você. Mesmo que você fale, tem algumas coisas erradas ali no meio, mas essa obra é especial pra mim, então é normal você ficar irritado. Mas lembrem-se que nesse tipo de treta, o mais importante é, primeiro, o pessoal provavelmente tá fazendo isso por ibope e não por alguma coisa, uma intenção mais pura, do tipo, eu gostaria de conscientizar as pessoas, eu gostaria de melhorar esse mundo dos animes que já é tão incrível, diminuindo esse tipo de coisa que não é muito legal, gera muita treta, não é muito saudável e tem em grande quantidade, porque é um negócio meio cultural. Não sinto essas intenções boas, eu sinto que é mais voltado pro parte de vou fazer de uma forma que vai dar treta, a internet inteira vai falar disso. Não é assim que você conscientiza as pessoas. Então, o que eu tenho pra indicar pra vocês é tentar se proteger de passar estresse, porque a gente vai continuar vendo isso com cada vez mais frequência, e o que eu posso indicar pra vocês é tentar se resguardar ao máximo pra vocês não passarem estresse, não passarem raiva. Lembra que é a internet, entendeu? Então se resguardem o máximo possível e tentem ficar de cabeça aberta, tipo, eu quero xingar essa pessoa. Vale a pena? Vale a pena? Então se resguardem o máximo possível aí. Mas é claro que eu acho também muito necessário a gente comentar e não deixar passar, porque essa forma de ataque não só não é legal, piora as coisas dentro da comunidade, gera mais polêmica pra dentro da comunidade, que já é mal vista. Então, assim, não acho legal, não acho certo, acho muito hipócrita, e então eu vim aqui deixar pra vocês isso, que eu não sou a favor desse tipo de coisa. E o meu ponto de vista sobre essas obras mais polêmicas, elas são muito frequentes, muito constantes, elas rolam bastante, é um negócio meio cultural. O Japão foi intimado por todo tipo de gente, eles estão nem aí, eles vão continuar publicando, e as tretas a respeito disso vão continuar acontecendo, e eu acho que elas são válidas. Eu só acho que a forma que os conteúdos são tratados não são adequados, porque vai fazer com que as pessoas que acham aquilo tranquilo não te escutem, porque você não tá conversando, você tá berrando. Porque mesmo que você não esteja gritando no vídeo, atacar é uma forma, ninguém vai te ouvir. Então, é isso aqui o meu ponto de vista dessas situações todas que andam correndo. Eu espero que a gente consiga manter a paz pelos próximos meses, mas eu acho difícil. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo aleatório. Bye, bye!